tudo bem com você? Eu sou Patrícia Góes, jornalista, e tenho esse espaço aqui para você, para a gente apresentar algumas histórias inspiradoras. Toda semana a gente vai conversar com alguém, bater um papo sobre as histórias inspiradoras que essas pessoas podem nos trazer, nos tocar de alguma maneira. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou conversar com uma pessoa muito querida, que eu admiro muito, que está aqui ao meu lado tomando um chá. Ela está nos acolhendo nesse espaço maravilhoso dela, para a gente conversar um pouquinho sobre as suas inspirações, que de alguma maneira pode nos ajudar a pensar, refletir sobre muita coisa. Teresângela Pérez Vareá. Ela é terapeuta complementar, tem uma história incrível, pelo menos eu achei, tomara que você goste. E a gente vai conversar um pouquinho hoje. Obrigada por aceitar e nos receber tão bem aqui com esse bolo, com esse chazinho. Imagina, sou eu quem agradeço a oportunidade e é um prazer receber vocês aqui nesse espaço que tem essa proposta de trazer expansão da consciência e poder de alguma forma contar a história da minha vida ou a história dessa transição e inspirar pessoas a buscar a sua essência, a se encontrar, a estar mais perto daquilo que de fato te representa, faz com que eu me sinta especial hoje por esse convite. Muito obrigada. Obrigada. Então vamos começar, né? Por que a gente convidou você para estar aqui batendo esse papo? Porque eu fiquei sabendo que a sua história é assim, tem uma história muito bonita, né? Num emprego tradicional, digamos assim, e houve uma inquietação dentro de você e fez você chegar até aqui, sendo terapeuta, abordando várias técnicas, várias ferramentas que têm ajudado muitas pessoas, inclusive eu. Eu agradeço pela oportunidade que você tem me dado. Conta pra gente, né, o que você fazia antes e como que você se inspirou, o que tocou você de alguma maneira para você querer mudar de profissão? Ok. Então, eu desde muito nova estive na iniciativa do comércio. Compra, venda, a parte administrativa, isso sempre foi algo que me chamou a atenção. No momento da escolha acadêmica, eu já morava em Ji-Paraná, eu vim para Ji-Paraná em 81, eu vim criança para cá ainda, vim com toda a família. E no momento da escolha acadêmica, Ji-Paraná não tinha para nós muitas opções. Tinha recém-chegado a UBRA aqui em Ji-Paraná e eu então escolhi, na época só tinha Ciências Contábeis e Pedagogia. E eu escolhi Ciências Contábeis porque eu tinha feito no segundo grau o nível técnico de contabilidade. Sim. Fazia mais sentido para você na época, né? E aí eu escolhi contabilidade e dei início ao curso. No semestre seguinte veio administração de empresas. E aí eu mudei para administração de empresas como algo que eu achava muito mais condizente, porque a contabilidade te propõe uma atuação burocrática muito focada. Sim. E eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de entender esse movimento que faz com que a vida aconteça. E a administração traz isso, porque ela é abrangente, ela olha a parte prática, ela olha a parte burocrática, mas ela é movida pelas pessoas que fazem isso tudo acontecer. Então isso já tinha dentro de você, desde sempre, Naquela época eu ainda não sabia que era essa a chama, exatamente pela falta do autoconhecimento, mas eu me identificava muito mais com a administração por essa proposta. E aí enveredei pela arte da administração e com um olhar sempre muito mais atento para esse setor de recursos humanos. Tive a oportunidade de morar fora de Paraná, em Manaus, um período em que Manaus era muito expansivo, e aí o comércio exterior estava extremamente ativo, fiz uma especialização em comércio exterior em negociação de comércio exterior. Olha só, né? E aí, novamente, entender como é que o ser humano, o que motiva a pessoa a desencadear o processo de uma compra, o que motiva a pessoa a oferecer algo para outra, como funciona esse aspecto da cultura, porque isso influencia na decisão de compra. E cada vez mais buscando entender como o ser humano se desperta e como
ele faz esse viver acontecer. Nossa, então com esse olhar eu imagino que você tinha uma carreira bem de sucesso, digamos assim. Eu Você estava bem. considero que sim, Patrícia. Eu tive êxito, foi um período muito prazeroso na minha vida, porque eu de fato conquistei muita coisa. Foi através da administração, através dessa trajetória, que me possibilitou fazer essa transição. Porque uma transição de carreira proporciona para você o desafio econômico, você está recomeçando uma história. Então, você precisa ter uma estrutura que te dê esse suporte também. Então, foi através da administração e, portanto, eu considero o êxito, o sucesso dessa trajetória por ter me dado essa estrutura de escolher fazer uma transição e ter daí todo um suporte que já vinha da minha profissão anterior, inclusive nessa segurança interna de eu já fiz algo que deu muito certo na minha vida. Então, se eu for para algo novo e diferente, por acaso esse algo novo e diferente não der certo, o caminho de volta é o mesmo de ida. Então, ter tido êxito, sucesso ali também me deu essa segurança de dar esse passo a mais. Mas eu fiquei curiosa, de onde que surgiu essa vontade de mudar? É uma inquietação que vem, claro, lá de dentro, né? Tem todo um processo por trás, mas o que aconteceu? Então, aconteceu que, estudando os outros, em um determinado momento da minha vida, eu me casei aos 21 anos de idade e aos 30 eu me separei. E até ali a vida estava muito perfeita, um casamento bom, realizada profissionalmente, convicta das minhas atuações, então eu fazia tudo com muita segurança, eu me sentia muito bem na área administrativa. Mas aí veio o fim do casamento, num momento em que eu também me questionava o quesito maternidade, porque para nós mulheres a sociedade cobra isso de alguma forma. É cultural, né? É cultural, existe, ainda que silenciosamente, mas existe uma cobrança estabelecida ali. Então era um momento em que eu também me questionava sobre esse assunto nas minhas escolhas. E aí eu então decido descer do trem, eu decido parar tudo e falar, não, peraí, eu preciso... Nossa, então não foi uma reviravolta só profissional, né? Não, foi uma reviravolta pessoal. Nesse momento ainda não foi a minha reviravolta profissional. Nesse momento eu não questionava a minha atuação profissional. Eu estava realmente questionando a existência. Estava realmente questionando o porquê que aparentemente com uma vida perfeita, e a gente sabe que nada é perfeito. Eu venho de um histórico, por exemplo, de pais que tiveram uma dificuldade muito grande no relacionamento. Então, eu passei por uma infância onde eu assisti muita coisa que uma criança não deve assistir. Então, você estava carregando muita coisa. Internamente, a gente vai carregando tudo isso. E hoje, eu cada vez mais consigo identificar que o nosso corpo, ele vai registrando isso, que são as famosas memórias celulares. Olha só. Então, o nosso corpo vai registrando tudo isso. Esses registros da nossa história de vida, ele não acontece só na nossa mente. Ele acontece nas células do nosso corpo. E por isso eu me questionava muito o que é que me incomodava aqui dentro, o que é que me inquietava, se aparentemente por fora eu tinha me superado. Nossa, talvez tantas pessoas que estão assistindo agora tenham essa inquietação, tipo, tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. E o pior é que vem junto uma vergonha, Patrícia. Você superou diversos obstáculos, você se fez dar bem na vida, você criou uma estrutura que aos olhos dos outros está perfeita, está tudo bem, mas internamente você tem uma inquietude, você tem um desconforto. E
quando você está sozinha, em algum lugar você sente vergonha de contar isso para as outras pessoas. Nossa, dirá dar um passo então para conseguir. Exatamente, exatamente. Nossa, que desafiador. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber que muitas pessoas podem estar passando por isso e que eu vivi isso na pele. E que talvez isso seja, não justifica, mas que talvez isso seja a causa, o motivo de depressão, de às vezes desistir da vida, de às vezes se deixar enveredar pelo caminho das drogas ou pelo caminho do álcool, que é uma droga, mas é lícita, então socialmente também está tudo bem. Mas te faz se perder de você, se faz abafar isso que está ali dentro de uma forma torta, de uma forma que não propõe. Porque mesmo que abafe, a busca interna ela não termina, então, ela continua fervendo ali dentro, né? Ela continua, por mais que você faça tudo isso, ela não vai deixar de existir. Nossa, que incrível. E como que foi você dar esse primeiro passo para começar a... Você buscou terapia em primeiro lugar? Então, aí nesse momento, quando eu desestruturei a minha vida, aí eu me permiti procurar a terapia, porque aí eu tinha um motivo para tratar, aí eu tinha uma causa de um sofrimento aparente. Eu tinha uma separação de um casamento que vinha já de 10 anos, mais namoro, mais noivado, então tinha todo... E aí eu tinha uma dor que eu podia levar para um consultório. Era como se fosse justificável eu poder buscar ajuda terapêutica. Naquela época eu não tinha noção disso, mas hoje eu olho para trás e consigo perceber que era como de alguma forma eu então tinha o aval, a autorização minha mesma, porque é a gente quem se dá essa autorização. Que interessante. Somos os nossos maiores algozes. Eu tinha então essa validação interna para buscar ajuda, para conseguir pedir para que um profissional me auxiliasse a olhar o que é que me incomodava tanto internamente. Eu imagino que você tenha conseguido encontrar algo, porque isso se transformou em levar para o outro, né? Esse movimento de, nossa, eu estou arrumando a minha casa, e como que foi querer auxiliar nesse processo de arrumar a casa do outro? Esse processo foi longo, foram mais de 12 anos aí de estudos e de experimentos e de autodescoberta. Hoje, cada vez mais eu me dou conta de que esse é o caminho, assim, você olhar para a pessoa mais importante da sua vida. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Nada, em absoluto. Porque as escolhas que eu faço, elas caminham junto comigo ao longo do meu dia a dia. Eu consigo ter você aqui só por esse momento. Eu consigo ter meu marido só por determinados momentos. Mas eu não consigo me ter só por determinados momentos. Eu me tenho o tempo todo. Nós temos a nossa presença 24 horas do dia. Todos os dias da semana. E se essa convivência não for harmoniosa, se eu não olhar para mim e dar a mim o mesmo cuidado que eu me disponho a dar às outras pessoas, agora você está mamãe. Sim. E você por ele só deseja e só proporciona o melhor. Com certeza, é uma experiência incrível, né? De dedicação, de doação mesmo. De doação e de poder oferecer o que você percebe como sendo o melhor. Mas em muitos momentos a gente deixa de oferecer esse melhor para nós mesmas. É muito estranho, né? E comum, infelizmente. Infelizmente. Porque tem muito essa questão de esse olhar como... Isso é egoísmo se eu me olho em primeiro lugar. Eu confesso para você que em algum momento eu olho alguém falando assim, nesse sentido, né, de que vai se priorizar, eu fico pensando, nossa, mas que egoísmo. Aí ao mesmo tempo eu falo, não, calma lá. Porque a cultura que fala muito forte dentro da gente, né? E nessa busca do autoconhecimento, entra em choque, né? Exato. E é interessante porque está incutido no inconsciente coletivo. Quando você fala em cuidar-se em primeiro lugar,
99% das pessoas têm esse primeiro impacto e ao desenvolver esse trabalho de autoconhecimento, você passa por esse impacto. Entendi. Até que você consiga compreender que é oferecendo o melhor para mim mesma que eu vou conseguir desse lugar oferecer o melhor para você. Nossa, e parece ser tão lógico, não é? Mas hoje, assim, eu acho que as pessoas estão curiosas querendo saber o que você faz agora, quais são as terapias, as ferramentas que você oferece? Então, e aí, como eu te contei, foram anos aí de estudo e de laboratório, porque eu venho de uma mente racional, de onde as coisas precisam serem comprovadas. O que é também parte da nossa cultura, né? Então, o embasamento científico de tudo isso, o resultado disso tudo na prática. Busquei sempre como um processo de autoconhecimento e de autoaplicação, até que eu me dei conta, depois de ter passado por uma experiência muito interessante com a minha mãe foi meu laboratório. Olha só! Minha mãe tem uma doença psiquiátrica bastante desafiante no convívio e a medicina não oferece um retorno, não oferece um recurso, não oferece uma alternativa para que tanto a vida dela quanto a vida das pessoas que convivam com ela se torne mais fácil, mais leve. Então, eu aproveitei esses conhecimentos e fui ali fazendo um laboratório, estudando e trabalhando em cima desse processo para perceber o resultado, porque se eu tivesse um resultado ali, eu me sentiria segura em falar desse resultado e até mesmo em acreditar nesse resultado. E deu certo então? E deu certo. Aí eu comecei a perceber que era egoísta demais da minha parte ser tudo isso só para o autocuidado. Ser tudo isso só para um espaço de autoaplicação. E foi quando então eu despertei para a possibilidade de poder levar para mais pessoas, de poder conviver com você em um dia de formação, apresentando conceitos diferentes, apresentando uma ferramenta que você pode levar para a vida toda, na sua vida pessoal, na vida com a sua família, seus filhos, seu marido, no convívio, que é a base da experiência humana, o convívio, quer seja numa relação íntima, quer seja numa relação de trabalho, o convívio é algo que sempre está presente nos seres. Então, foi quando eu me despertei para, poxa, eu posso levar isso para mais pessoas, posso levar isso no atendimento individual, e acompanhar essas pessoas, como muitas pessoas me acompanharam no meu processo. É aquele dar a mão e vamos juntas, porque os passinhos são realmente desafiantes. Em muitos momentos você acha que não vai conseguir dar o próximo passo. Então, no atendimento individual, mostrando que é possível sim dar o próximo passo, e também nesse coletivo, formando pessoas para estar preparadas para trabalharem com outras pessoas. Aí veio muita coisa, minha trajetória soma com a psicologia cognitiva, soma com a programação neurolinguística, mas o que trouxe um movimento maior, um impulso de começar a levar para os outros foi o yoga. Olha só. O yoga foi uma indicação terapêutica no meu processo, e eu pratiquei o yoga como indicação terapêutica e foi maravilhoso no meu processo. E ele fez muito sentido para mim porque é um estilo de vida, fala sobre alimentação, fala sobre o convívio com o outro, fala sobre algo tão básico e que a gente não se dá conta, a nossa forma de respirar. A gente passa a vida sem respirar com presença. E se nós formos olhar, o alento, o ar é o alento da vida. Tanto é que nessa pandemia que estamos vivendo, aí o ser humano olha para a respiração, porque está faltando, né? Precisando de oxigênio. A máscara nos proporciona a perceber o quanto é importante respirar livremente. Nossa, o próprio Covid traz a consciência de o quanto é importante eu respirar livremente para que eu tenha um pulmão forte.
mas a nossa respiração é sempre muito curta, muito ansiosa, e o yoga mostra isso. E mais do que mostrar, ele traz na prática, ele traz na efetividade, no dia a dia. Então, ali foi um start para começar, porque a minha formação, eu fiz uma formação de 2 anos e meio para... O meu racional não me permitia fazer sem entender o que acontece. E aí, conseguindo expandir o meu conhecimento e a minha consciência, eu comecei a levar para as outras pessoas através das aulas de yoga. Então, hoje você oferece então as aulas de yoga e qual outra terapia? Barras de Axis. Barras de Axis. Barras de Axis é uma terapia de liberação de pontos de vista, de limitações, de tudo aquilo que a nossa memória celular foi gravando. Então, quando se fala de crenças limitantes, e as barras me impressionam e me apaixonam tanto, é exatamente por isso. Porque quando a gente fala de crença limitante, e crença limitante é talvez o assunto da vez em autoconhecimento. Se fala muito sobre isso ultimamente, né? A gente consegue identificar essas crenças porque elas estão estabelecidas no nosso processo cognitivo, elas estão estabelecidas no nosso pensamento. Mas a gente não consegue, de uma forma prática e efetiva, acessar as memórias e as crenças limitantes que estão nas nossas memórias celulares. Entendi. E o nosso corpo influencia o nosso processo de pensar, e o nosso pensar influencia o nosso corpo. Nossa, então talvez muitas doenças aí que nosso corpo apresenta é algo que vem lá dessa desconexão entre corpo e mente, dessa desconexão entre o que eu percebo cognitivamente, mas o que eu percebo sensorialmente, o que eu percebo através do meu corpo. Entendi. E aí as barras traz essa possibilidade de liberar tudo isso sem te levar para o trauma e para o drama novamente. Porque uma das coisas que eu percebi ao longo dos meus processos terapêuticos é que em muitos momentos a gente não busca ajuda ou a gente não mergulha nesse processo porque a gente vai visitar espaços que doeram demais. Entendi. A gente não quer sentir essa dor novamente. A gente não... E com essa terapia é possível, então... Acessar esses espaços sem a experiência da dor novamente, sem que você tenha que reviver os episódios que te causaram esse trauma, esse drama de vida. Então, as barras é alguma coisa que eu faço individualmente e também coletiva como formação. Trabalho como coach também, para quem daí quer algo muito mais focado em algo mais específico, né? Em objetivos, em metas. Seja qual área for da vida. Exato, porque a gente tem aí uma certa limitação coletivamente, a gente tem um mundo corporativo muito separado de todas essas experiências com energia, de todas essas experiências do próprio viver humano. Ali se foca em resultados, ali se foca em produtividade, ali se foca em dar o retorno que você foi incumbido de dar o retorno. Então, o coach acaba navegando muito bem por esse espaço, porque ele mostra que sim, você tem um resultado para dar, mas esse resultado ele vai ser muito mais expansivo, ele vai ser muito mais fácil, muito mais leve, muito mais fluido, quando ele condiz com a sua essência. Essa transição profissional me trouxe muito essa perspectiva, assim, de hoje poder olhar para mim e me reconhecer muito mais. É isso que eu ia perguntar, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo, né? Oh, meu Deus, vontade de ficar aqui horas e horas conversando com você. Mas eu ia perguntar para a gente ir finalizando nossa conversa, né? Como que está você hoje, né? Olhando no retrovisor e pensando, poxa, valeu a pena? Com certeza valeu, né? Valeu, Patrícia, valeu a pena. É uma trajetória que não deixa de ser como a de muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora. Cheia de marcas e de marcas expressivas. Me emociona falar sobre isso. Porque... Você não contou quase nada do que aconteceu, né? Não contei quase nada.
E me emociona falar sobre isso exatamente porque eu consigo perceber uma superação e consigo mais do que tudo perceber que é possível você passar por tudo isso e chegar a um estágio onde você olha e diz, poxa, valeu a pena. Valeu a pena, estou feliz, estou realizada, percebo que eu identifiquei, você fala muito de propósito e de missão, como se fosse uma descoberta, onde você vai abrir uma caixinha e você vai encontrar ali. E isso não é uma caixinha que a gente abre, isso é uma construção que é feita olhando para você, respeitando seus valores, respeitando seus princípios, respeitando a sua humanidade, Nossa, sabe? isso é muito forte. Ai, e que aí, lindeza. hoje, eu estou muito feliz por poder ter essa tranquilidade de estar exercendo o que eu considero ser minha missão, meu propósito, poder apoiar pessoas, poder contar uma parte da minha história e dizer assim, não foi fácil. Teve momentos em que, sim, eu acreditei que não dava para continuar. Teve momentos em que eu vi pessoas que eu amo desistindo de viver. Teve momentos em que eu presenciei o suicídio e isso é desesperador, isso é algo que te inquieta, te incomoda, te desestimula. Mas poder olhar para tudo isso e falar assim, é possível fazer diferente, é possível mudar essa história, é possível construir algo que vai te dar paz, me deixa muito em paz, me deixa muito feliz. Ai, que coisa linda, né? A gente fica pensando, né? Dá muito trabalho o autoconhecimento, a busca, sair dessa zona de conforto para buscar algo que... melhorar algo que a gente não está achando bom, dá muito trabalho. Mas também dá muito trabalho ficar, né? Se estagnar, dói muito. Então é como se a gente tivesse assim, a opção de escolher qual dor a gente quer sentir. Isso. A dor que liberta ou a dor que aprisiona. Então, eu amei te ouvir, eu queria ficar aqui horas, assim, pena que a gente não pode falar mais, porque o espaço também não permite, mas eu agradeço demais por compartilhar um pouquinho dos seus sentimentos, né, e mostrar para as pessoas que se está ruim, se tem algo que incomoda, não coloca debaixo do tapete. Queira pelo menos olhar com mais carinho para essa inquietação, porque pode surgir algo maravilhoso, né? Minha prima mandou uma foto que ela tirou de uma borboleta saindo do casulo, e aí ela falava assim, nossa, sai sangue. Eu nunca tinha visto, sai sangue. Eu falei, nossa, sai sangue, dói, machuca sair do casulo. Mas parece que vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. O casulo também é um lugar de dor, o casulo também é um lugar de aprisionamento, como você sabiamente colocou, então vale a pena. Muito obrigada. Desejo que a sua vida seja ainda mais plena, Obrigada. Mais completa. Nós estamos em construção. Agradeço demais. Muito, muito obrigada. E você que nos acompanha neste canal, fica com a gente. Toda semana a gente vai apresentar alguma história que possa te inspirar. Se inscreva, curta, compartilha, se isso te tocou, reflita sobre isso. E toda semana a gente vai se encontrar aqui no Patrícia Góes com você, com muito amor, que a gente sempre vai estar aqui para conversar. Comente, fala pra gente, tem alguma história aí que você acha que a gente pode contar por aqui? Fala pra gente e se inspire. Até mais. Tchau, tchau.